dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, tempo de meditar na sua palavra e receber da palavra de Deus orientações seguras para a nossa vida. Capítulo 7 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele nos traz orientações seguras e especiais. E o apóstolo Paulo ele não só fala a respeito da lei, não só fala a respeito da graça, mas ele fala a respeito de si mesmo. O capítulo 7 de Romanos é como se fosse uma cartaz, é como se Paulo estivesse colocando para fora as inquietações do seu coração. Quando chega no verso de número 15, o apóstolo Paulo diz assim: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Um pouquinho antes disso, no verso de número 14, o apóstolo Paulo diz assim: o problema não está na lei. Às vezes nós ficamos achando que a dificuldade nossa é com a lei de Deus, porque afinal de contas a lei aponta o nosso pecado. E Paulo diz assim, não, o problema não está na lei. A lei é espiritual, a lei é boa, como a gente viu ontem, não é? A lei é justa, os mandamentos do Senhor são santos, justos e bons. O problema é que quando nós abrimos a lei de Deus, nós descobrimos alguns problemas na nossa vida. Eu lembro de alguém que escreveu o seguinte: hoje eu li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles na minha vida. A gente não gosta da lei porque a lei, ela mostra de maneira muito clara os nossos erros. E o apóstolo Paulo, então, depois dele falar sobre essa questão, então, ele vai declarar aqui: eu estou vivendo num conflito dentro de mim mesmo. Eu não compreendo a mim mesmo. Porque fazer o certo é o que eu desejo, mas realizar o que é certo não está em mim. Em vez disso, eu faço aquilo que eu acho que não deve ser feito. Esse conflito do coração do apóstolo Paulo certamente atinge a todos nós, porque a partir do momento que nós temos a compreensão daquilo que é verdadeiro, daquilo que Deus deseja, e todas as vezes que nós erramos o alvo, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nos desviamos desse propósito do Senhor, essas coisas provocam esse sentimento no nosso coração. No verso 17, Paulo vai dizer assim: portanto, não sou eu que faço o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, mas continuamos residindo neste tabernáculo, e diz a palavra de Deus que este é um tabernáculo de humilhação, porque esse tabernáculo ele tem tendências para o pecado, e ainda que nós tenhamos o conhecimento da lei, a prática de uma vida perfeita está acima da nossa capacidade. A prática de uma vida isenta do pecado está acima da nossa possibilidade. Por isso o apóstolo Paulo vive esse conflito dentro dele mesmo, e ele expõe de maneira muito clara aqui no capítulo 7 essa sua luta, porque ele não queria pecar, mas o fato de ainda coexistir, não é? A natureza espiritual coexistir com a natureza humana, faz com que na natureza espiritual ele saiba como deve viver, mas a natureza humana ainda pesava, e o apóstolo Paulo ainda permanecia no pecado. Esta é a nossa realidade também. Nós vivemos e coexistimos destas duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza humana. E nós precisamos subjugar a natureza humana à natureza espiritual,
para que possamos vencer o pecado todos os dias. Eu sei que hoje é também um dia de luta contra o pecado na minha e na sua vida, mas a palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus nós vamos vencendo dia após dia, momento após momento. Vamos orar? Ó Deus bendito, a luta do apóstolo Paulo é a nossa luta e às vezes nós não aceitamos e nem entendemos determinadas coisas que fazemos, mas a tua palavra nos diz que é o pecado que habita em nós. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a vencer o pecado e a andar na tua presença e a fazer a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?